Próximo. Eu queria só fazer uma pergunta Sim. antes disso. Você falando que desse consumo de informação e a gente falando da pandemia também. Isso te impacta de alguma forma? No caso da pandemia, por exemplo, você informando o tempo todo, indo atrás dessas informações, de que forma que isso te impacta? Até que ponto isso te impacta? Veja, eu acho que no jornalismo você tem que controlar muito a sua mente. É um trabalho que você constrói ao longo dos anos. Eu não me dou o direito de não sentir na pele um pouco o que está acontecendo. Eu não posso. Eu tenho que estar ali firme para passar a notícia, mas quando eu chegar em casa, aquilo vai me fazer repensar várias vezes. E isso acontece todos os dias. Por exemplo, sem ser a pandemia, mas no ano passado eu fiquei grávida, depois de muitos anos era uma coisa que eu queria muito. Tive uma perda gestacional, para mim aquilo foi um choque muito grande na minha vida. E eu passei uns dias afastada pela TV, que era o processo da curetagem, né, assim, daquela perda e tal. E quando eu voltei, vocês vão lembrar desse caso, eu fui entrevistar a mãe de um menino, o filho dela, 15 anos, Emanuel, morreu, foi num acidente de carro. E aí essa mãe estava numa dor tão grande quando eu cheguei na casa dela, e o menino dela tinha 15 anos, a idade da minha menina. E ela tinha uma filha pequenininha, ou seja, era uma história um pouco parecida com a minha, ela queria ter a filha depois e tal. E quando eu cheguei na casa dela, eu não costumo me emocionar com a pessoa ali naquela hora, de abraçar e tudo, porque eu acho que eu tenho que ter um distanciamento da notícia para eu poder fazer. Mas eu fiquei tão sentida, e eu acho que eu estava abalada emocionalmente, porque eu tinha vindo de uma perda gestacional. Essa mulher sofria tanto falando da perda dela, que era um menino de 15 anos maravilhoso, e eu só pensava na minha filha, e ao mesmo tempo eu tinha perdido um bebê. E aí, quando terminou, eu me abracei com aquela mãe e comecei a chorar. E eu falei, olha, eu trabalho há tantos anos em TV e nunca aconteceu isso comigo, de eu chorar com a pessoa. Eu falei, eu não imagino a sua dor, porque eu nunca perdi um filho assim. Eu perdi um bebê que estava na minha barriga, mas assim, eu tenho uma filha de 15 anos igual a que você perdeu, e eu não consigo me imaginar a minha vida sem ela. Então, assim, na hora eu fiquei tão sofrida com ela, eu chorei, né? A gente conversou e tal. Então, assim, naquele momento, eu consegui fazer o distanciamento até terminar a gravação. Foi onde eu consegui. Depois eu não consegui mais. E eu entrevistei essa mulher 6 meses depois. Ela lembrou na hora, a gente se abraçou, ela estava muito mais forte, ela criou hoje uma rede para ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo problema. Mas é isso, não tem como eu me distanciar de algumas situações. A pandemia também, ela afeta a minha família. Eu tenho pessoas que estão sem trabalhar por causa da pandemia. Eu tenho a minha filha que está em casa, sem ir para a escola, naquele ensino meio híbrido, e que isso afeta a cabeça de um adolescente também. Então, assim, eu não tenho como não ser impactada pela pandemia. Talvez as pessoas venham um repórter ali passando a notícia e acham que está tudo lindo, porque eu estou trabalhando e tal. Friamente, né? Mas não é assim. É porque a gente não passa a nossa emoção. Em alguns momentos a gente até relata, olha, aconteceu comigo, você deixa uma coisa mais humana. Hoje está acontecendo muito isso. Mas nem sempre, porque a notícia não é você. Não é sobre mim, é sobre o que está acontecendo. E hoje as pessoas aceitam essa quebra da formalidade na televisão. Sim. Antes não, antes era o terno, a fala sem erro nenhum ali, e não podia demonstrar emoção. Hoje acontece, né? Você vê na internet, o repórter chora, brinca com a situação. E é muito pesado o fato de ser jornalista, porque assim, o criticar é muito fácil em todas as profissões. Sim. Mas o criticar, o jornalista, ele tem uma tarefa que é muito árdua, porque ele não sabe o que ele vai fazer amanhã, o que vai acontecer amanhã. Sim. Quem trabalha em rádio como repórter, em televisão, na segunda você fala sobre cirurgia plástica. Na terça você está numa chacina. Exatamente. Na quarta o avião caiu. Na quinta é um jogo de futebol. Sim. Então a vida não é uma rotina, ela é constante. E não é fácil. Por exemplo, ela, mãe, né, de uma menina de 15 anos, você vai cobrir um acidente, Sim. Você vê aquela situação, você vê os bastidores daquela cena, a pessoa morta e as cenas mais horríveis que tem. Então, assim, tem que ter a mente muito boa, um controle emocional muito grande para não partir para um extremo, né? Chega em casa triste, aí atrapalha o relacionamento com o marido, com a esposa, e aí vira uma bola de neve na vida da pessoa, né?